Este filme é baseado em uma história real. How do you do? I'm very happy to have this personal visit with you. Won't you be seated, please? Há um ano atrás, a minha vida havia entrado no colapso. Eu corria atrás do trabalho em exaustão. E minha relação familiar e emocional estava totalmente tumultuada. E mal sabia eu na época que através do meu grande desespero viria meu maior presente. Recebi uma grande revelação que mexeu muito com a minha vida pessoal e também nos negócios. Busquei mais informações sobre a revelação nos livros e não parei por aí. E através dessa revelação, eu criei Mulheres 40+. Não acreditava quantas pessoas sabiam dessa revelação. Entre eles, empresários, celebridades, personalidades e empreendedores. Eu só queria dividir com o mundo o que eu havia aprendido. Eu comecei a procurar pessoas vivas. E uma a uma começaram a aparecer e foram contando e revelando. Você sabe que revelação é essa? Você sabe que revelação dá a você tudo o que você quiser? A felicidade, a saúde, a riqueza. Que tipo de casa você quer morar? Que tipo de carro você quer comprar? Que tipo de negócio você quer adquirir? Você quer ser milionário, bilionário? Não importa. O que realmente você quer da sua vida? A lei do triunfo. E por que lei? Toda lei é fruto da ciência. Atualmente, as leis que regem a sociedade são fruto dos parlamentos, que regem a sociedade. As leis naturais, imutáveis, são frutos da ciência. A palavra lei, dentro dela, ela tem limite e liberdade. Por isso que ela gera segurança. Então ele percebeu que a pessoa que aplicasse aquelas leis comportamentais em sua vida poderia deixar o resultado final a si mesmo, porque um belo dia ele acordaria e estaria entre os bem-sucedidos da sua geração. Que leis são essas? Que comportamentos são esses? O primeiro deles é propósito. Definição de propósito. A definição de propósito é a definição de propósito é o início de todas as realizações. Porque o que é o propósito? É uma proteção para o futuro. É a razão de existir, é o somatório da nossa visão, da nossa missão, é o somatório das nossas metas, dos nossos objetivos, dos nossos valores. Nasci com minha mãe com 17 anos apenas, meu pai com 22 para 23 anos, uma situação bastante delicada, bastante difícil. Recém-nascido, nós fomos para Salto, perto de São Paulo. O meu berço, que na verdade não era um berço, era uma adaptação que foi feita, que minha mãe, de maneira muito criativa, ela pegou uma pilha pequena de tijolos, colocou um travesseiro por cima e então foi ali que eu vivi meus primeiros dias de vida. Meu pai trabalhando, minha mãe sempre batalhando com a vida. E o meu pai ele trabalhava numa profissão relativamente peculiar. Peculiar porque ela realmente nos colocou numa condição de vida um tanto quanto adversa. Meu pai ele trabalhava com topografia em grandes empresas, em grandes empreendimentos da engenharia. Usinas hidrelétricas, estradas de ferro, estradas rodoviárias. E aí, por conta disso, acabou que eu, aos 20 anos,
tinha morado já em 20 cidades diferentes. Apareceu uma oportunidade para que eu pudesse contribuir em casa e eu comecei então a trabalhar aos 11 anos de idade, estava na 4ª série, numa peixaria. Fiquei 2 anos trabalhando na peixaria. Confesso que eu não gostava muito, mas, como diz um amigo meu, é o que tinha para janta, né? Aquilo ali realmente acabava sendo fundamental, tanto para mim como para minha família, né? Aquele valor que a gente ganhava. E então, quando chegou, eu estava próximo aos meus 16 anos, 15, 16 anos, e aí já numa outra cidade, né, na cidade de Santa Branca, eu trabalhando com silk screen nessa época, né, para quem sabe a estampa, né, para quem não conhece essa tecnologia, a tecnologia que trabalha com estampa de tecido, acabou que essa tentativa de empreender dos meus pais acabou dando errado. Então consegui um outro trabalho numa outra cidade, foi quando eu saí de casa e sou muito grato ao meu avô. O meu avô conseguiu um trabalho na cidade que ele morava, né, que ele morou a vida inteira, que chama Castilho, a cidade onde eu nasci. E aí lá comecei a trabalhava de domingo a domingo no hospital, de auxiliar administrativo, e chegou ao final da minha vida escolar, né, no 3º colegial, à época, eu tinha 2 opções. Ou eu passava numa universidade pública, porque dinheiro para pagar uma privada e uma particular eu não tinha, né? Ou então eu ia trabalhar de peão em alguma obra, porque realmente era o que a vida me tinha me proporcionado, né? Ainda sem nenhum desprestígio a trabalhar de peão em obra, mas honestamente eu acreditava que eu podia, né, contribuir de maneira maior com a minha vida e com a sociedade. E então me lancei de maneira com bastante afinco a estudar. E aí então, eu após 2 anos de faculdade, prestei um concurso para agente penitenciário do estado do Paraná. E era uma remuneração que era R$2.000 na época, era um dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. E também no primeiro concurso que eu fiz, acabei passando. E passei muito bem colocado, nas primeiras colocações, um concurso que tinha mais de 35 mil candidatos. No ano de 2011, 2012, já tinha um filho, já estava casado e nessa altura morando na cidade de Cascavel. Eu notei que o serviço público, ele te traz uma tranquilidade no que tange a sua condição financeira, a continuidade da sua vida no que tange o aspecto financeiro. Mas o serviço público, ele te fecha 2 portas. Ele te fecha a porta da pobreza e a porta da riqueza. E eu queria mais da minha vida, mas eu sabia que havia um preço alto a ser pago. E saí da minha zona de conforto e me lancei à advocacia. E na advocacia, graças a Deus, eu fui muito feliz, com um trabalho sério, com um trabalho íntegro, consegui realmente alavancar. Hoje nosso escritório tem cerca de 15 colaboradores. E em 2016, eu me lancei a mais um desafio, que foi de assumir a direção na região metropolitana de Curitiba e Campos Gerais, da Mastermind da Fundação Napoleão Hill. Eu reputo que um dos segredos, né, para você sair do fracasso em rumo ao sucesso é a tomada de decisão. Napoleão Hill já diz: decida sempre, pois você está jogando damas com a vida. E se você não tomar as decisões adequadas, se você não tomar as decisões o tempo todo, e ainda que elas sejam erradas, mas decida, porque ao não tomar decisão, você pode ser varrido do tabuleiro desse jogo de damas com a vida. Por outro lado, se você tomar decisões o tempo todo, pela lei das médias, você sairá um grande vitorioso desse grande jogo que é o jogo da vida. A segunda lei do êxito é a mente mestra, o mastermind, o destino manifesto. Napoleão Hill percebeu que quem sabe construir mentes mestras consegue fazer coisas muito grandes. Ele chamou esse conceito de o mastermind e remonta à fundação dos Estados Unidos da América, quando 56 homens resolveram fundar um país.
Aqueles homens que dirigiam aquelas colônias, que eram 13 colônias, que pertenciam à coroa inglesa, eles não estavam contentes com aquele estado de coisas naquela época, e nós estamos falando de 1774. Naquela época não existia o conceito de mobilidade social. Ou se nascia nobre, ou se morria pobre. Não havia essa possibilidade de crescimento, de ascensão na pirâmide social. Mas aqueles homens não estavam contentes com aquele establishment, com aquele estado de coisas, e resolveram fundar um país onde qualquer pessoa pudesse vencer, desde que vencesse dois grandes adversários: vencesse a si mesmo e vencesse as dificuldades interpostas no seu caminho. Com esses dois pilares, liberdade e oportunidade, que eles chamaram de o mastermind, a mente mestra, eles construíram o maior país da Terra. Nunca um território tão pequeno mandou numa parte tão grande do planeta como os Estados Unidos do século XX e do século XXI. Ou seja, a mente mestra, o sonho americano, a capacidade de construir uma visão. Quando a gente fala em sucesso, sucesso é muito subjetivo. Sucesso é vencer. Então, hoje, eu considero... O que eu considero sucesso? Eu considero sucesso para mim trazer tanta gente, eu ter no meu currículo essa experiência com tanta gente. Então, por exemplo, eu me digo colecionadora de sorrisos. Eu sempre digo que eu coleciono sorrisos. E uma das experiências mais fantásticas para mim foi... Eu já fui várias vezes para Paris por essas experiências. E é ficar quietinha num cantinho, olhando aquelas pessoas ali, admirando a Torre Eiffel, que todo mundo, por mais que já tenha ido, vai sempre admirar. Ficar olhando aquelas pessoas deslumbradas, tirando fotos. Então, eu sempre digo que passando pela Torre Eiffel, você não leva 20 minutos ali, mas nós levamos 2, 3 horas ali, pelo encantamento das pessoas, e olhar aqueles olhinhos brilhando, aquela felicidade no olhar, aquela alegria, aquele prazer da realização do sonho, e fazer parte da história das pessoas, fazer parte do momento de realização dessas pessoas, da realização de um sonho. Isso é uma responsabilidade muito grande. Então isso eu considero um sucesso, e hoje eu estou muito feliz com isso. A terceira lei do êxito é a confiança em si mesmo. O que Napoleão Hill percebeu? Que as pessoas que sabem lidar com os seus medos são pessoas que conseguem construir uma história grande. Eu vim de São Paulo, ainda muito jovem, através dos meus pais, meu pai decidiu vir morar aqui. E eu sempre digo hoje na brincadeira que eu dormi Cinderela e acordei gata borralheira, porque a gente tinha uma condição de vida diferente, claro, bem maior do que eu tenho hoje. Mas aí meu pai decidiu vir embora para cá e a gente teve que vir, né? Sem muitas escolhas, coisas da vida. E a vida foi me trazendo coisas assim que me surpreenderam muito. Quando os meus pais se separaram, eu achei que ali acabou, eu fiquei sem chão, sem recursos assim de correr atrás das coisas, de ter alegria para resolver fazer o que eu sempre gostei, que foi a comunicação. Desde criança eu sempre atuei muito, brincando sozinha mesmo, tinha coleguinhas de escola que frequentavam minha casa, eu brincava de rádio, brincava de apresentadora, de atriz. E eu tinha uma rádio fictícia chamada Tamanducá e a gente se divertia muito brincando, e tudo que eu brinquei na minha infância eu consegui realizar. Isso me surpreendeu muito. E depois que eu saí de lá,
No teatro mesmo, no curso de locução, eu conheci um grupo de atores e locutores que, 3 na verdade, loucos como eu, que tinham o sonho de resgatar a radionovela. E em estudos, pesquisas que nós fizemos, a gente descobriu que a radionovela, ela começou aqui em Curitiba e depois ela se tornou nacional. E agora, esse ano, a gente conseguiu lançar o Flash Curitiba Decor, que é voltado para o pessoal da arquitetura, design, paisagismo, decoração. Então, o fracasso, para mim, agora, eu vejo de uma forma diferente. Quando eu estava lá atrás, eu não entendi. Hoje, chegando aqui e vendo que o Flash Curitiba tem uma audiência muito grande no site, sabe? É bem visto por todos, é bem acessado. Eu vejo que tudo que eu passei nesse período foi um aprendizado para chegar até aqui com determinação e com sucesso. A quarta lei do êxito é saber lidar com o dinheiro. Vejam só, muitas pessoas têm vontade de serem pessoas bem-sucedidas, mas não sabem lidar com o dinheiro. Nessa nossa pesquisa, porque nós somos continuadores da obra de Napoleão Hill. Napoleão Hill levou o primeiro momento, foram 20 anos para fazer sua pesquisa. Mas ele escreveu sobre isso a vida inteira. Ele morreu em 1970, com 87 anos, e em 1968, ou seja, 2 anos antes de morrer, ele lançou um livro. E nesse livro ele ainda falava sobre a pesquisa que ele vinha realizando sobre as pessoas que tinham uma vida acima da média. E ele percebeu nessa pesquisa essas 17 qualidades. Nós continuamos a pesquisa de Napoleão Hill. Em 2008, quando fez 100 anos do início da pesquisa, nós escrevemos um livro sobre a pesquisa. E nós continuamos dentro das salas de aulas do treinamento Mastermind, validando a pesquisa de Napoleão Hill. E o que nós descobrimos nessa continuação? Que nem todo mundo quer ser rico, mas todos querem 3 coisas muito importantes. As pessoas querem saúde, as pessoas querem tranquilidade e as pessoas querem desfrutar das benesses que o dinheiro proporciona. Eu não tenho ideia de quantos foram os passos que eu consegui dar nessa empreitada e de quantos ainda darei. Com certeza alguns bem desequilibrados, mas que fizeram com que eu parasse, repensasse e para poder continuar. O fracasso, com certeza, é algo que vem para remexer todo o nosso consciente, não só mental, mas emocional, e fazer com que a gente reveja todos esses seguires que nós queremos desse caminho, dessa carreira em que nós seguimos a vida toda. Fracassar é poder ter a chance de levantar novamente e continuar seguindo em cima do teu grande objetivo. O momento mais doloroso na minha vida foi ter deixado a minha família lá no sul de Minas e ter vindo para cá correr atrás do meu sonho. Até hoje, quando eu vejo as minhas sobrinhas crescerem, quando eu perdi a minha avó e eu não pude ir no velório, isso dói, isso mexe, mas eu consigo visualizar que tudo tinha um motivo. Eu vivi muito com a minha avó enquanto estava com ela e sempre que eu posso, ainda mais agora no mundo conectado, eu estou muito presente com a minha família na tecnologia. Nesse momento de gravação, 27 pessoas sobrevivem e buscam mais informações do marketing pessoal como uma profissão. E acredito eu que quando a gente estiver aí juntos nessa telinha vendo esse documentário pronto, outras pessoas também já poderão ter se juntado a essa família. A quinta lei do êxito é iniciativa e sustentação. Uma das, vamos dizer assim, nós estamos falando de sucesso e fracasso. Uma das coisas importantes para o meu sucesso, vamos dizer a parte que me diz com relação ao sucesso, não é só isso, mas a questão do sucesso foi eu nunca ter trabalhado com meu pai. Se meu pai, com 59 anos, se meu pai não tivesse falecido, eu não sei se eu teria hoje o que eu tenho. Entendeu? Olha bem,
Meus filhos, tá, pode ser a mesma coisa, não é fácil trabalhar com os filhos. E porque assim, a liderança autocrática, a liderança autocrática, ela está perdendo espaço nesse momento. A liderança autocrática, ela está perdendo espaço para a liderança em rede, para a liderança espiritual, autêntica primeiro, e agora ainda uma outra liderança, que é a liderança espiritual, né, do Frei, que é onde nós vamos, não sei quando, mas é para onde nós vamos. Você exercer a liderança autocrática, necessária talvez, sei lá também, né? Mas necessária naquele momento, eu não sei se eu tivesse exercido uma liderança democrática junto com meu pai, eu só pude exercer a liderança autocrática, no meu entendimento, necessária naquele momento e absolutamente démodé agora, se meu pai não tivesse no jogo. Eu acho que para cada, a liderança também, ela é situacional. Depende da situação. Se está pegando fogo aqui, eu não posso dizer, senhores, o que é que vocês acham? Vamos sair pela porta A ou vamos sair pela porta B? Se vocês preferirem e tal, não dá. Nós estamos falando de uma situação que requer ação e aquele momento você tenha todos os teus modelos mentais afinados para que você tome a melhor decisão, se é sair pela janela ou sair pela porta. E entender que as escolhas, toda escolha pressupõe perdas. A sexta lei do êxito é o uso da imaginação, o uso adequado da mente, é saber ter congruência entre a memória e a imaginação. A memória é o registro da história, para saber o que experimentou, para armazenar conhecimento. E a imaginação é o que nos leva além, acima da camada de ozônio. Saber estimular. Em quantos momentos Einstein dizia que a imaginação é a verdadeira oficina da evolução humana, porque nós nunca chegaremos onde antes a nossa imaginação não chegou primeiro. Esta é uma lei fundamental do êxito. Que o meu propósito de vida sempre foi ajudar as pessoas. Eu lembro que eu não alcançava nem o balcão ainda para atender as pessoas, e eu ficava olhando para cima e, oi, como eu posso te ajudar? E esse como eu posso te ajudar, ele vem desde então. Como a minha família é uma família muito pobre, muito humilde, a gente foi construindo as coisas ao longo do tempo. Eu trabalhava junto com os meus pais, minha mãe dando aula, meu pai na mercearia, atendendo as pessoas. Quer dizer, esse era o meu trabalho, meu primeiro trabalho. E ali eu percebi que cuidar das pessoas era um grande propósito. Fazê-las, extrair delas o que elas têm de melhor era um grande propósito. E os anos foram passando, eu fui crescendo. Aos 13 anos de idade eu fazia curso de datilografia para poder aprender. Eu sempre, por ser filho de professora, minha mãe sempre foi muito rigorosa nos estudos, eu agradeço ela por isso. E a partir daquele momento, eu sempre fui primeiro aluno da turma, eu sempre estava engajado com todo mundo, com os amigos, com a escola, enfim, com todas as pessoas. O tempo foi passando, fiz faculdade, vim para Curitiba em 2008 e vim já de um grande fracasso. Em 2006 eu abri minha empresa, tinha 21 anos, eu resolvi empreender. E quando eu abri a minha empresa, eu representava uma empresa americana aqui no Brasil. E aí vocês sabem, né? Aqueles 2008, ninguém mais estava fazendo nada. Então eu abri empresa, eu consegui ganhar dinheiro, eu consegui perder muito dinheiro e o meu fracasso foi de aprendizado, né? Então as coisas foram sendo construídas. Meu pai faleceu em 2015, então eu sei que esse sorriso que eu carrego aqui tem muito a ver com ele, porque ele me ensinou o caráter, ele me ensinou a ser uma pessoa do bem. E a minha mãe sempre foi a sargenta de casa e ela me ensinou a ter disciplina, a ter planejamento. E eu levo isso para a vida, assim. E Deus tem um papel muito importante na minha vida.
As coisas nunca acontecem por acaso, sempre tem um propósito. Eu digo que Deus ele abre as portas para a gente e a gente, com discernimento, se a gente acredita de verdade nos nossos sonhos, as coisas acontecem. Está na nossa frente, a gente só precisa enxergar, a gente só precisa olhar para Deus, olhar para si mesmo, olhar para o seu coração e seguir. E aquela criança que hoje cresceu, ela olha para cada cliente, ela olha para cada projeto e se pergunta, como eu posso te ajudar? A 7ª lei do êxito é o segredo pouco reconhecido do sucesso, que é o entusiasmo. Esta capacidade de fazer ferver o sangue de si mesmo. Esta capacidade de acordar de manhã e fazer o brilho dos olhos ser intenso, o coração bater mais forte, a pegada ser mais firme, esse entusiasmo interno, esse entusiasmo que faz as coisas acontecer, de acordar Deus dentro de si mesmo. Isso faz com que as pessoas grandes sejam grandes. Você nunca vai conhecer um pessimista rico. Você pode conhecer um pessimista inteligente, mas rico não, porque ele desiste antes das derrotas. Ele tem medo de experimentar, ele tem medo de mergulhar. Agora, as pessoas otimistas, otimismo quer dizer uma ótica melhor do futuro. Não é algo ingênuo, é porque ele enxerga o futuro além da curva do rio. Ele enxerga a vida em perspectiva e isso movimenta essa esperança interna dentro de si mesmo. Hoje eu vejo pessoas que triunfaram e sempre triunfarão. Sabe por quê? Porque elas não desistem do sonho delas. Elas nunca desistem do que elas vão fazer. Eu estou aqui no documentário do Fracasso ao Sucesso e hoje eu vou contar uma história para vocês. Era uma vez, em 1975, nascia uma menina loira, de olhos claros, pele branca, de uma família simples, jovem, cheia de sonhos. Viajaram o Brasil inteiro, conheceram culturas, costumes e passaram por muitas diversidades na vida. Tudo para realizar sonhos, para realizar vitórias, para triunfarem, nem que fosse por um momento. Eu conheci pessoas que não desistiram dos seus sonhos. E através dessas pessoas eu aprendi com elas que eu também não vou desistir do meu. E que você também pode, agora exato momento, você que está aí sentado, do outro lado dessa tela, pensar um pouquinho também, quanto vale o seu sonho para você desistir com tanta facilidade? Quanto vale o seu desejo para você não dar ouvidos a ele? Vale a tua vida, vale a tua felicidade. Então, com entusiasmo eu digo, não desista, persista, acredite, faça acontecer. Ter vontade não muda nada. Ter vontade é ter vontade. Você pode fazer acontecer. Mas assim, quem sabe um dia. Agora, ter desejo, esse muda tudo. Hoje eu vejo pessoas felizes. Hoje eu vejo pessoas realizadoras. Hoje eu vejo um Brasil melhor. Hoje eu vejo coisas se transformando em coisas boas. Hoje eu vejo um povo feliz, realizado. Hoje eu vejo um Brasil forte e poderoso financeiramente e economicamente.
Hoje eu vejo realizações no trabalho. Hoje eu vejo lucro nos negócios. Hoje eu vejo resultado na nossa força. Hoje eu vejo a população andando juntos. Hoje eu vejo união na escola. Hoje eu vejo as pessoas felizes conversando. Hoje eu vejo os empreendedores crescendo e obtendo resultados. Hoje eu vejo os empresários pulando de alegria por ter bons negócios. Hoje eu vejo uma agenda cheia de boas oportunidades. Hoje eu vejo um Brasil de gente feliz. E para isso acontecer, tem que ter gente acreditando nisso. Quem vai comigo? Quem vem comigo? Acreditar em tudo isso que eu falei. Quem vem comigo? Levantar essa bandeira e acreditar que podemos sair do fracasso para o sucesso. Quem vem? Eu espero você. A oitava lei do êxito é o autocontrole. O que Napoleão Hill percebeu é que algumas pessoas até conseguem subir na pirâmide social, mas não conseguem sustentar. Porque conforme vai se subindo na pirâmide social, novos comportamentos vão sendo exigidos. E a pressão vai aumentando, E aí não suporta a pressão. Pessoas que não suportam pressão de metas, pessoas que têm baixa resistência à frustração, pessoas que não sabem conviver com a opinião contrária, pessoas que só arrumam desculpas, pessoas que não conseguem conviver com o estresse, com a pressão, com a ansiedade. Essas pessoas não sustentam mundos grandes. Porque conforme você vai ficando grande, um movimento qualquer pode botar tudo a perder. Então, o autocontrole é uma lei que diferencia, veja bem, esta é a lei que diferencia as crianças dos adultos. A capacidade de suportar pressão é que separa os mirins dos sêniores. É que faz com que os grandes sejam grandes. É o autocontrole, capacidade de ter resistência emocional. Particularmente, eu acredito que sucesso, na verdade, é a síndrome do herói. E o que é um herói? Um herói não é alguém que tem nenhuma qualidade, nenhuma competência sobre-humana. É apenas alguém que, diante das dificuldades, soube avaliá-las de forma adequada, não fugiu, ficou, lutou e viveu para contar a história. Basicamente a história de todo mundo que venceu em algum momento, que teve facilidade, que obteve alguma vitória em algum momento, com certeza isso aconteceu justamente por causa do empenho. Eu conheço N histórias, os grandes capitalistas, os grandes vencedores, os grandes gestores e os grandes CEOs, eles conseguiram fazer isso justamente porque tiveram a coragem, a teimosia, a persistência de continuar, de seguir em frente, de acreditar naquilo que era desacreditado por outros. E, curiosamente, tiveram a capacidade de avaliar as situações corretamente, tomar decisões que às vezes foram corretas e às vezes nem tão corretas assim, e que souberam negociar nas suas dificuldades. Sempre que eu escuto falar de sucesso, eu lembro muito dos meus avós, e um deles, justamente, ele dizia que o dia tem 24 horas. E se você venceu naquele dia, que bom. Mas não deite na rede, não, e não deite nas cordas. Por quê? Porque justamente o dia seguinte tem mais outras 24 horas e às vezes o sucesso de hoje não é garantia de ter sucesso também amanhã.
Até porque a maior parte das empresas, ou seja, isso não acontece apenas na PF, na pessoa física, mas também acontece na PJ, na pessoa jurídica. A maior parte das empresas que quebraram por fazer sucesso tempo demais e por não saber se reinventar e não saber avançar de forma correta. E talvez a diferença entre sucesso e fracasso seja justamente saber fazer as perguntas corretas, porque a nossa vida, assim como gestão, ela é um bom PDCA. É Plan, Do, Check e Act. Você precisa planejar corretamente, agir corretamente, avaliar de forma continuada isso e agir sempre que ocorrer a dificuldade ou que exigir uma mudança de percurso. Interessante nessa história toda entre fracasso e sucesso, que eu também ouvi nos Estados Unidos, é que o fracasso ele jamais é penalizado. Muito pelo contrário, o fracasso sempre é visto como um degrau a mais, de aprendizagem. Justamente se você fracassou, mas aprendeu a lição, se reergueu e reuniu forças novamente para continuar, perfeito, o caminho é esse. 9 é fazer mais que o combinado. Fazer mais que o combinado. As pessoas comuns fazem o combinado. As pessoas comuns fazem o que está na carteirinha. As pessoas comuns fazem aquilo que está escrito na descrição de cargos e salários. Os grandes, os campeões, fazem mais que o combinado. É só pegar a história dos grandes, de Pelé, por exemplo. Depois das 5 da tarde, ele ia lá e treinava, todo mundo ia embora, ele ia lá e treinava 100 pênaltis. Ele batia 100 faltas para treinar, fazer mais que o combinado. Os grandes são grandes porque fazem mais que o combinado. Eu sou engenheira agrônoma, trabalho nessa área até hoje. E em 2011 eu decidi me dar um novo desafio, que seria trabalhar numa outra área, empreender na área de moda. Porque é uma área que eu sempre gostei e eu sempre admirei muito ter um negócio, fazer acontecer. Você planejar, fazer acontecer, fazer uma roda girar. Isso para mim sempre foi, eu achei sempre muito interessante, muito importante. E na coleção, né, Arte com Propósito, da minha marca de camisas, eu decidi estampar camisas com desenhos feitos pelos autistas, porque eles trabalham com arte. Né? O mexer com tinta é uma das terapias do autista. E o meu sobrinho sempre pintou, ele sempre gostou de tintas, e eu decidi estampar desenhos dos autistas, do meu sobrinho e de outras crianças, nas camisas. E esse é um projeto, acabou virando um projeto da marca. Então, isso é fazer moda com propósito. O que é o fracasso e o sucesso para mim? O fracasso é o não tentar. O não tentar fazer o que tanto se deseja, arriscar um pouco, mesmo que dê errado. Para mim, se a gente não tenta, isso é um fracasso, não é o dar errado. E sucesso é o oposto, é ter tentado, mesmo não obtendo o sucesso de cara ou não obter o sucesso, mas tentar é sucesso. A 10ª lei do êxito é a personalidade agradável. A capacidade de aglutinar pessoas em torno de si mesmo. Nenhum grande é grande se não souber compor, se não conseguir trazer pessoas em torno de si mesmo, se não tiver esta capacidade de ser agregador. Isso significa o quê? É a pessoa saber lidar com pessoas. A personalidade agradável é a arte de lidar com pessoas. Saber atrair, ter uma personalidade atraente,
saber influenciar pessoas, saber lidar com pessoas difíceis e principalmente juntar, agregar e manter. A minha visão do fracasso e do sucesso eu não acho assim, são diferentes, ela é muito parecida, que o fracasso te faz ficar muito triste, desamparada, iludida e triste. O sucesso te faz ficar feliz, alegre, mas é uma coisa muito parecida. Você não pode desprezar nunca o fracasso e nunca o sucesso, porque eles estão juntos. O fracasso e o sucesso, para mim, sempre estão juntos. Porque a vitória é de você crescer, de ser feliz, e o fracasso, você também vai crescer e você vai levantar. Então o fracasso e a vitória são muito parecidos para mim. Então tá, eu quero falar para as pessoas que, como eu, tive uma queda muito grande, eu perdi tudo na vida, tudo. Então eu acho assim, não fique triste, levante, você tem condições de levantar. Ou uma mulher ou um homem, você consegue porque você tem Deus, você tem amigos, que sempre vai ter um amigo que vai te ajudar. E você tem que ter a força de vontade, que a força de vontade vai fazer você levantar, vai fazer você conseguir de novo, como eu estou aqui, reerguida, conseguir levantar, conseguir ser vitoriosa. Então não desista, tenha fé que você consegue. Mas de tudo isso eu tive um grande aprendizado, que você pode cair, você pode levantar e é você que vai levantar. São poucas pessoas que vão estar do teu lado para você levantar. Mas você, eu mesma quis levantar com o apoio da minha filha, do meu marido e da minha irmã, que foram pessoas, meu irmão Nélio também foi famoso para mim, assim, super querido. Então eu acho muito bacana. Poucas amigas me ajudaram nesse momento tão difícil da minha vida, que eu entrei numa depressão assim muito grande, muito triste. Se eu não tivesse a minha família, não sei onde eu teria ficado, né? Porque meu marido teve que sair para os Estados Unidos, também numa situação muito difícil para ele e para mim, então foi muito difícil. Por isso que eu digo, do fracasso ao sucesso, eu estou aqui hoje, linda, feliz, maravilhosa, com um emprego, com uma família que minha irmã, que me ama até hoje, meu marido, graças a Deus, conseguiu recuperar tudo que ele perdeu, está bem de novo. Então é isso que eu queria demonstrar para todo mundo, que não fique triste, não caia, porque a vida é bela, a vida é muito bonita. A lei número 11 é a lei talvez a mais desafiante no que tange a manter aquilo que se quer, que é o domínio do pensamento. O pensamento organizado. Esta capacidade de ter disciplina mental é que faz toda a diferença no resultado. Como eliminar esta tagarelice mental? Nós conversamos com 300 janelas simultaneamente dentro do nosso pensamento. Que tagarelice mental? É essa que você está tendo agora aí ao assistir esta fala. Você deve estar com 300 conversas dentro da sua própria mente. Então, como eliminar isso? Napoleão Hill dizia o seguinte: se nós tivermos 3 disciplinas, nessas 3 disciplinas, qualquer coisa que nós formos fazer, vamos fazer bem feito. E a primeira delas é a disciplina mental. Então, pensar com segurança, pensar com exatidão é a 11ª lei. A minha mãe foi a primogênita de 5 filhos. E como meu avô era imigrante, eles foram trabalhar na lavoura. Os japoneses tinham uma dificuldade da língua e as condições financeiras eram muito difíceis quando eles chegaram aqui. Então era impossível mandar 5 filhos para a escola, né? Porque 5 mochilas, 5 cadernos, não dava, 5 lápis. Então ele fazia um rodízio, escolhia quem eram os filhos que naquele ano poderiam estudar. A minha mãe me deu, com essa história, a primeira grande lição da vida, porque ela me contava isso sempre com muita alegria, dando risada, dos anos que ela ficava em casa, o que ela ficava fazendo, e também dos anos que ela conseguia ir para a escola. Tudo para ela era motivo de alegria. E ela tinha um sonho, que era ser médica. Ela conseguiu, passou no vestibular, se formou médica pela Faculdade de Medicina da USP em 1954. Naquela época as mulheres não eram médicas. No máximo, elas faziam uma faculdade de enfermagem. Então ela foi uma pioneira e uma mulher muito corajosa.
eu falo que eu tenho um bom DNA, porque além de ter essa história maravilhosa da minha mãe, a minha mãe conheceu meu pai no primeiro dia de aula da faculdade de medicina. Ela conta que ela chegou na escola, se sentou e de repente viu um japonês muito charmoso chegando e era o meu pai. Ela guardou lugar para ele, o melhor lugar da classe, todos os dias, e ele chegava e tinha lá o lugarzinho dele reservado. Na verdade, minha mãe escolheu meu pai, né? E eles se casaram, e o meu pai é uma história de superação, porque quando ele entrou na faculdade de medicina pela primeira vez, na USP, ele foi fazer um exame de admissão e descobriu que ele estava tuberculoso. E naquela época que não existia penicilina, não existia tratamento, ele foi mandado para o sanatório em Campos do Jordão e ele viu as pessoas morrerem, né? E foram só 2 sobreviventes, meu pai e um amigo dele. E eles foram amigos a vida inteira, até o amigo dele morrer. E ele voltou para São Paulo e prestou vestibular de novo, depois de 6 anos. E passou novamente no vestibular de medicina, na USP, e foi aí que ele conheceu a minha mãe. Então são dois personagens, né? 2 pessoas assim extremamente ricas de experiências. E eu tive a sorte de ter esses 2 como os meus pais. E aí, como vocês podem imaginar, os 2 médicos, eles queriam que eu fizesse medicina, eles fundaram um hospital, eles tinham sucesso e eram muito bem sucedidos. Então começa a minha história de protagonismo. Eu não queria ser médica. Eu tenho um horror de sangue e eu gostava de desenhar. E o melhor presente que eu ganhei quando eu era criança, que eu me lembro, era uma caixa de aquarela, assim, gigante, com todas as cores do mundo. E eu passei dias desenhando e pintando. E eu passava os dias na escola desenhando e pintando também. Então, quando eu cresci, o dinheiro do vestibular para medicina, eu prestei o vestibular para arquitetura. E foi muito bom. Eu passei. E eu me formei arquiteta. E aí, meus pais pensaram, quem sabe, ela pode ainda, tem uma chance, pode casar com um médico japonês. E foi a segunda vez que eu exerci a minha decisão. Eu casei com um italiano, cabeleireiro. E eu sou muito feliz, somos casados há 34 anos e temos 2 filhos maravilhosos. Eu sempre falo isso porque as pessoas às vezes acham que tem que obedecer o tempo todo. Você precisa seguir aquilo que te faz feliz, né? Porque as escolhas que os seus pais fazem é para a vida deles, não é para a sua. Né? Nem sempre aquilo que ele vai escolher vai ser bom para você. Então isso era uma coisa que meus pais entenderam quando eu fiz as minhas escolhas. Depois eu fui fazer administração hospitalar para trabalhar no hospital junto com a minha família e também fiz uma pós em engenharia de segurança, também para ajudar dentro da empresa. E isso me deixou muito feliz porque eu descobri que o que eu gostava mesmo era de gente, né? E trabalhar na área da saúde te dá a oportunidade de conhecer as pessoas e conhecer as histórias das vidas delas. E contar a história acho que é uma das coisas que eu mais sei fazer na vida. A 12ª lei. A 12ª lei é concentração e foco na coisa certa. O que quer dizer foco? Foco quer dizer força de luz. Fóton, fotografia, grafia é desenho. Foto é luz, fotografia é desenhar com a luz. Onde nós colocamos foco, nós geramos energia. E onde nós colocamos energia, gera desenvolvimento. E quando gera desenvolvimento, gera crescimento e solução de problemas. Agora, se este foco for na coisa errada, o erro será trágico. Então aqui entra a segunda disciplina de Napoleão Hill, quando ele fala de disciplina do comportamento. Disciplina do pensamento, segunda, disciplina do comportamento.
É saber organizar o comportamento para concentrar na coisa certa, para fazer esta lei acontecer. E tenho uma experiência com o empreendedorismo bem significante que começou na minha infância. O meu pai era empreendedor, então muito cedo eu comecei a ver meu pai empreendendo. Meu pai fazendo negócios, eles tinham um negócio de frutas e verduras, então ele fazia compra, venda, negociava com os clientes. E eu com os meus 10, 11, 12 anos, eu já trabalhava junto com ele em alguns momentos, ia para a escola, né? Em alguns momentos eu aproveitava para trabalhar com ele e através dessa pegada empreendedora que eu aprendi de casa, bem cedo com meu pai, entrei no mercado de trabalho com minha própria empresa, um posto telefônico na época. Logo que eu cheguei nesse posto telefônico, eu já logo percebi que eu tinha que fazer algumas mudanças. E fiz umas mudanças estruturais ali, de decoração, de layout dos móveis, e criei algo que não tinha na época também, que era uma sala de acesso à internet. E aí, com o aumento do número de competidores na cidade, chegando Casas Bahia, chegando outras empresas vendendo computadores com preço acessível, a sala de acesso à internet começou a cair o movimento também, porque as pessoas estavam tendo acesso à internet nas suas próprias casas. Então, era um negócio também que tinha prazo de validade. Então, eu comecei a perceber que o movimento já vinha reduzindo. Percebi, ou vou ser engolido aqui ou eu vou falir. Então, eu percebi que era o momento de sair desse negócio. E aí eu me encontrei na minha vida no meu primeiro fracasso. O meu primeiro fracasso, eu tinha 20 anos de idade, e esse meu primeiro fracasso foi ver as empresas que eu tinha montado ali, né, dentro de um estabelecimento, começar a sofrer pelas mudanças que a sociedade estava enfrentando, as transformações que a sociedade estava enfrentando. Eu percebi que era o momento de eu fazer uma transformação antes de eu falir, era o momento de eu sair dessa área. Aí eu comecei a perceber assim, bom, eu não estou com recursos financeiros agora disponíveis para poder montar uma outra empresa grande e competir aqui na cidade com essas empresas. Então vamos para o mercado, vamos ver o que o mercado tem. E aí eu decidi fazer faculdade. E aí eu falei assim, bom, agora estou trabalhando aqui com meu pai e tal, chegou o momento, vou começar a fazer uma faculdade. E comecei minha faculdade com 20 anos e escolhi o curso de administração e marketing. Então eu tive um insight ali de conversar com os colegas e falei assim, tá, beleza, entendi esse mercado de trabalho, muito legal, muito bacana. E aí, como é que eu posso entrar nesse mercado? Eu falei assim, cara, como você está sem experiência, você só tem experiência na tua empresa. Aí eu peguei e virei para meu pai e minha mãe e falei assim, olha, pai, mãe, estou diante dessa situação, o que vocês acham? Qual é que seria a melhor alternativa? E eles me apoiaram, eles falaram, meu filho, aqui a gente vai tocar, a gente vai dar conta disso, toca para ganhar experiência e vai em frente. E eu decidi entrar nessa empresa. E aí, quando eu decidi entrar nessa empresa, fazendo aquilo que eu já sabia fazer, que era empreender. Só que daí eu descobri um novo termo chamado intraempreendedorismo, que é quando você está trabalhando dentro de uma empresa e dentro daquela empresa você vai se destacar, você vai trabalhar como se aquela empresa fosse sua. Trilhei um belo caminho aí de muito sucesso. Eu posso dizer para vocês, afirmar para vocês que uma história de sucesso que eu trilhei foi dentro da indústria farmacêutica. Ainda estou nela, então vou trazer alguns insights para vocês ainda sobre sucesso, mas eu considero que a minha trajetória profissional é uma trajetória profissional de ascensão, de crescimento, de destaque, e eu tive excelentes resultados, ganhei muitos prêmios, e foi um tempo muito bom que eu passei. A 13ª lei do êxito é conseguir cooperação. Ninguém consegue crescer se não souber compor. Então vem a terceira lei, a terceira disciplina, digo, que Napoleão Hill fala, que é a disciplina da execução. Para executar precisa de mais gente, precisa de time. Nós temos uma máxima
na Fundação Napoleão Hill que diz o seguinte: nós não construímos empresas, nós construímos líderes, os líderes constroem suas equipes, os seus times, e as suas equipes e os seus times constroem as empresas. Essa capacidade de conseguir cooperação é uma das habilidades das pessoas que têm uma vida acima da média, que têm uma vida grande, que têm um histórico grande. Então, se a 9ª lei é fazer mais que o combinado, a 13ª lei é você conseguir com que as pessoas façam mais que o combinado, que vão além da obrigação, além do favor. E isso é uma habilidade que o dinheiro não paga. Fazer mais que o combinado é uma habilidade que só o líder consegue fazer com o engajamento da sua equipe. Isso é conseguir cooperação. Então eu nasci numa família em que eu era o 5º irmão, em que o mais velho, tendo 12 anos, teve que cuidar de toda a estrutura financeira de casa e colocar o alimento dentro de casa, sendo que nós não tínhamos estrutura alguma. Eu gosto de salientar que nós tínhamos tudo para dar errado na vida. Toda a desestrutura convencional de uma família, né, que é pai e mãe, a estrutura real de uma sociedade como um todo, a estrutura financeira. Gosto de dizer então que todos nós demos muito certo na vida, nos demos muito bem na vida, porque afinal de contas, em primeira instância, nenhum de nós nos perdemos. Porque muitas vezes essas são algumas das desculpas das pessoas que acabam se desviando na vida, né? As dificuldades que elas tiveram. E nós, apesar das dificuldades, nós não nos desviamos, muito pelo contrário. Eu consigo avaliar que as dificuldades em nossas vidas nos aproximou muito. Eu consigo avaliar isso depois de passar 16 anos estudando comportamento humano, sucesso e a filosofia de sucesso, o quanto que as tragédias vêm para desestruturar os indivíduos e fazer com que eles alcancem novos patamares. Eu entrava em férias, a primeira coisa que os meus irmãos me faziam era me catar pelo colarinho e vamos, Piá, você não vai ficar em casa, você vai trabalhar. E me levavam para ajudar eles. Meu irmão mais velho me levava para a oficina mecânica. Eu lembro que eu não tinha muito tato, né, com a oficina, embora eu quisesse ajudar, eu não estava preparado ainda, sei lá, o corpo, né, não aguentava a carga daquele trabalho. Mas eu lembro que quando eu saía trabalhar com esse meu irmão do meio, que era na área comercial, aí sim eu gostava muito de fazer aquilo. Eu via ele na desenvoltura dele, falando com os clientes, falando com as pessoas. Eu começava a ver que ele tinha um jeito, uma abordagem, ele tinha uma certa cordialidade. E sempre que eu podia, eu colocava então uma camisa de vendedor, normalmente era uma camisa dele que ficava um saco para mim, grandona, imensa, e eu ia acompanhar ele nessas visitas e lá começou para mim um instinto de perceber que lidar com as pessoas era algo necessário em nossas vidas. Porque eu via que ele tinha um certo traquejo, um certo jeito, e esse jeito dele de lidar cativava os clientes gostavam dele, sempre estavam sorridentes, dificilmente eu via ele administrando algum problema, penso que eu nunca vi, na verdade, e ele sempre tirando os seus pedidos e tudo mais. Então, quando deu 17 anos de idade que eu me formei, a primeira coisa que o meu irmão fez na época, ele tirou cópia da sua pasta. Na época ele vendia alguns produtos, bolachas, biscoitos e tudo mais. Ele tirou cópia da pasta dele. E eu lembro até hoje que ele chegou e falou assim: ô Piá, você quer vender? Quer ganhar dinheiro? Quer começar? Eu falei: eu quero, me dá essa chance. Então ele foi lá, tirou a cópia, pegou uma lista de clientes. Ele me deixou numa rua lá na cidade de Ponta Grossa, que é onde eu moro. E essa rua era muito comprida, General Carlos Cavalcante, é a rua do 13 Bib. Ele falou: então, ó, tá aqui a lista de clientes, tá aqui a tabela de preço, tá aqui a pasta e tá aqui o passe para você voltar embora, porque como ele me deixou no começo da avenida, então eu tinha que transitar pela avenida e chegar no final dela e depois pegar o ônibus e voltar para casa. E eu fazia exatamente como ele fazia. Eu entrava em todas aquelas mercearias, eu entrava em todos aqueles armazéns, todos aqueles que ele não atendia. Eram comércios pequenos e por isso que ele não atendia,
porque era uma representação de uma indústria e essa indústria ela só vendia caixa fechada desses biscoitos, então era difícil vender. Mas eu lembro que eu fui porta a porta, um a um. E foi a minha primeira grande experiência com o sucesso, porque eu voltei para casa com 2 pedidos. De, sei lá, 15, 20 clientes que eu havia visitado naquele dia, eu voltei para casa com 2 pedidos. Eu não cabia em mim a alegria que eu estava de começar a ganhar dinheiro, de ter essa possibilidade de virar a minha vida, né? De fazer a minha renda e quem sabe, através disso, ajudar a minha família um pouco mais. Naquela época, eu considero sendo um feito para mim, eu consegui, no meu primeiro mês de trabalho, ganhar o equivalente a 1 salário mínimo. E para uma família pobre como nós éramos, ganhar 1 salário mínimo, aquilo era festa pura, porque era muito dinheiro para nós. Pouquinho tempo depois, aos 19 anos, eu adentrei o exército, e quando lá eu entrei, eu consegui, por mérito, entrar no Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, o NPOR. E ali eu pensei, caramba, essa é a minha grande chance na vida. Eu não posso perder, eu não posso desperdiçar. Porque na época, um oficial ganhava muita grana, ganhava muito bem. Eu conseguiria dizer que na época, cerca de 6, 7, 8 salários mínimos aproximadamente era o que recebia um oficial. E eu entrava então numa escola de formação para me tornar um oficial. Critérios que me fariam ser um oficial, a minha desenvoltura, porque era uma escola de formação. Eu já havia consultado, haviam 3 vagas, nós éramos em 20 alunos, 20 concorrentes para aquela vaga. E eu lembro que no dia que eu entrei, eu declarei para todos os meus parceiros, para todos os meus amigos, eu falei, olha, eu vou correr atrás de uma vaga, eu preciso dessa vaga para a minha vida. E eu fiz tudo o que eu tinha que fazer com o melhor que eu tinha para fazer. Eu dei toda a minha atitude, eu dei a minha disposição, eu dei a minha energia, eu fiz o meu melhor. E depois de 10 meses de curso, entre os 20 participantes, eu logrei êxito em 3º lugar e era o suficiente para eu me tornar oficial. Naquele dia, eu rompi com a escassez da minha vida. Eu digo a vocês que estão me vendo, que estão me ouvindo, como eu amo ter passado por essas experiências, porque nada teria maior condição de me ensinar tanto quanto neste momento em minha vida para poder ensinar às pessoas próximas a mim o que é superar o medo e o fracasso propriamente dito. Eu me libertei, eu me liberei, eu me reconstruí através dessa experiência e o que eu trago de tantos altos e baixos na minha vida são as gratidões que eu tenho que ter com esses grandes mestres que eu tive, chamados fracassos em minha vida, porque eles são honrados para conosco a ponto de quererem nos dar as maiores e as melhores lições que nós temos. Hoje essa história e esse legado que vocês estão vendo nesse filme fala de experiências de pessoas que ressurgiram do completo fracasso das suas vidas. Alguns vão falar dos seus fracassos pessoais, dos seus interrelacionamentos, outros do fracasso de vida, outros que perderam para si mesmo, outros como eu, que estamos falando sobre o fracasso das interações com os negócios, com a criação da riqueza, com a filosofia de sucesso e o legado que deixa Napoleão Hill. E todas essas histórias, eu não tenho dúvida, vão ensinar mais do que qualquer outra experiência na vida. Eu costumo dizer dentro de classe que uma pessoa inteligente, ela aprende com os seus fracassos, mas uma pessoa sábia observa o fracasso das outras pessoas e aprende através das outras pessoas. Todos os dias, apesar dos tropeços, nós levantarmos e seguirmos em frente sabendo o que nós queremos para as nossas vidas. Eu espero que você tenha também esse ímpeto de curar as suas feridas e de entender que apesar de todas as suas dificuldades, se você entendê-las e ressignificar o fracasso, o sucesso vai ser uma parte constante da tua vida. A 14ª lei do êxito é tirar proveito do fracasso.
que é o fio condutor. Vejam, Napoleão Hill, para estudar o sucesso, ele estudou o mesmo, foi o fracasso. A sua dedicação, a sua pesquisa foi sobre o fracasso. Ele percebeu que não existe fracasso. Ele percebeu que não existe derrotas. Ele disse: passei mais da metade da minha vida pesquisando o sucesso e o fracasso e não encontrei nenhuma pessoa fracassada. Só encontrei desistentes. Ou seja, não existe fracasso. O que é o fracasso? O fracasso é um resultado ainda não atingido. O fracasso é uma etapa antes do sucesso. O que existe na vida são feedbacks. Então, muitas pessoas, quando têm a derrota, se assustam, caem num vazio, caem num poço que parece um poço sem fundo, tem uma frustração e não conseguem se agarrar a nada. Quando você fracassar, quando eu fracasso, quando nós fracassamos, é porque nós estamos nos aproximando do sucesso. Então, o fracasso é o território das lições. O fracasso é o fio condutor das superações. É no fracasso que nasce a persistência. E a persistência é o fio de ouro que faz os grandes serem grandes. É a persistência. Nada, nada, nada supera a persistência. Mas para falar do meu, vamos dizer assim, atual sucesso, eu tenho que voltar para 1983, quando a minha família veio de Maringá para cá nos anos 70 e quando eu virei adolescente e quando eu entrei a primeira vez no cinema, foi assistir o filme ET. E foi uma paixão, assim, arrebatadora na época. E eu guardo um baúzinho, que eu vou mostrar antes de contar a minha história para vocês, que eu vou falar sobre essa paixão. E quando eu tinha meus 13 anos de idade, eu tenho meu baúzinho aqui, que eu falo que foi meu primeiro tênis Mizuno, que meu pai me deu em 1983, e eu guardo a caixinha até hoje. Mas eu não guardo por causa da caixinha do tênis Mizuno. Eu guardo porque eu tenho dentro, que é o meu verdadeiro tesouro. Aqui, quando eu nunca sonhava, eu imaginava na minha vida ter um cinema, para quem é de Curitiba, existia o Disque Ingressos, ficava na rua 15 de novembro. E eles distribuíam um material que era muito legal na época, chamado Bom Programa, que falava da cena cultural da cidade. E eu acabei fazendo amizade com o Boni, com o menininho que trabalhava lá, que ele virou professor amigo da minha irmã, e eu comecei a colecionar todos os bons programas. E a gente assistia 2, 3 filmes, era a coisa mais interessante na minha vida, para um menino de 13 anos, que ele não tinha outra coisa a fazer como só ir ao cinema. E aí os filmes que eu assistia, nesses filmes, por exemplo, aqui no Palace Itália, eu recortava. Eu comprava a tribuna e recortava o encarte, onde tinha os posters do filme, dos filmes que eu tinha acabado de assistir. Por exemplo, Gremlins, Tom Cruise a Lenda, e pode ver que são recortes de jornal. Para os que não me conhecem, eu venho de uma família de comerciantes. Da minha mãe e do meu pai, a gente tem comércios de roupas e calçados. E numa ampliação desse negócio, a minha família resolveu abrir uma loja no Shopping Center Água Verde em 2014. Aí a gente inaugurou essa loja e chamava Estilo Próprio Calçados. E aí tinha um cinema no Shopping Água Verde. E eu fui eleito o presidente da Associação dos Lojistas na época. E em 98, final de 97, exatamente na virada do ano de 97 para 98, o cinema fechou. E eu era muito cobrado pelos lojistas, pela administração do shopping, para reativar o cinema. E numa das minhas viagens, que eu ia para a feira de calçado em Gramado, eu acabei conhecendo umas pessoas que trabalhavam com cinema, entre delas o Mário, proprietário da Rede Arco-Íris, e ele falou para mim, não, olha, eu ia oferecer o cinema do Shopping Água Verde.
E aí eles pegavam e tentavam me desanimar, porque pós-Titanic o cinema praticamente acabou, né? Tinha sido aquela migração, fechamento no cinema de rua e indo pro cinema do shopping. E aí nesse momento ele falou assim pra mim, por que você não pega para você o cinema então? E ali eu fiquei pensando, tinha me passado algumas coisas, cheguei para casa, dormi, pela minha total falta de preparo, eu nunca imaginei como é que era o cinema, achava que era por um videocassete, apertar play, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, eu era um apaixonado por cinema, e falei, acho que eu vou pegar. E ali começou a minha história. Em 98 eu comecei a desenvolver cinema, e aí eu levei minha primeira bordoada, que vamos dizer assim, que seria o meu primeiro fracasso. Ele foi mais externo que interno, porque eu fui vítima de um plano de governo. Aquele que todo mundo sabia que a economia estava dolarizada, e eu acabei investindo, o cinema tudo era importado, tudo era em dólar, não era nada fabricado no Brasil. Eu dormi devendo, vamos dizer assim, 100 mil reais e acordei devendo 200 mil reais. Ali foi um baque, ali foi minha primeira frustração, porque eu demorei muito mais do que eu tinha planejado para inaugurar o cinema. Foi muito difícil, aí eu tive que ter uma inclusão de um sócio chamado Remilton Faé. Hoje ele é falecido, uma pena, ele começou comigo em 99, devo também muito a ele. Ele me ajudou muito com a experiência dele, a expertise dele, era engenheiro de formação. E ali nós começamos em 2 de agosto de 99, nós inauguramos o Cine Plus Água Verde. Foi meu primeiro cinema, que ninguém conhecia como Cine Água Verde, o pessoal conhecia como Cinema do Miltinho. Mas, mais uma vez, aí teve um evento que aí sim, esse abalou as minhas vendas. Eu considero assim que foi o meu primeiro sucesso de vendas, porque eu consegui um filme chamado Clube da Luta, e esse filme tava uma expectativa enorme, porque era Brad Pitt, né, no elenco, e o filme tinha ganho o Oscar de roteiro original, e esse filme fez a minha venda subir. Por quê? Porque entrou um rapaz no shopping Morumbi, em São Paulo, e metralhou lá, atirou em várias pessoas que estavam lá. E o que aconteceu? O movimento do cinema, que já estava fraco, praticamente desapareceu. E o porquê das minhas vendas? Porque foi um sucesso, porque eu vendi meu carro, vendi meu apartamento, eu vendi tudo que eu tinha. Então, foi o meu primeiro sucesso de vendas. Eu vendi tudo que eu tinha. E aí já fazem 19 anos que eu estou nesse negócio chamado cinema. Esse cinema me deu, acho que tudo que eu tenho de bom na minha vida, porque ele me deu minha esposa, Daiane Moro, que trabalhava comigo, começou lá no Água Verde, nós nos conhecemos literalmente dentro do cinema, ela foi trabalhar lá e a gente acabou, acho que muito tempo convivendo junto e acabamos casando. E meu pai sempre falava, da onde se tira o pão, não se come a carne. E eu comi, e tô aí, casado com ela. 4 filhas, né? Então você vê que o ditado tem que ser levado a sério. Não se envolva quando você não quer relacionamento. E aí eu tô muito feliz porque eu tenho muito prazer, uma das coisas mais felizes é de poder trabalhar com aquilo que eu gosto. Porque cinema eu sempre amei. Mesmo lá, em 83, quando eu entrei para assistir ET, até hoje. Então, ainda eu me encanto. E o segredo é esse, é você ainda entrar, quando você abrir essa porta para ir trabalhar, para sair seu dia. Claro que a gente tem os momentos difíceis da nossa vida, e óbvio que isso não é, vamos ter sempre, né? Mas ainda o que me encanta é quando eu entro numa sala, que apaga a luz e a projeção começa. Quando eu vejo um trailer que eu gosto, e aquele filme me encanta, eu gosto de chorar no cinema, eu choro muito no cinema. Minhas filhas, pai, você chora muito, você chora em tudo. E eu falo assim, porque eu volto lá atrás, na década de 90, lá, foi muito difícil o meu começo. E eu amo o cinema, eu me emociono de falar sobre cinema. E cinema é a minha vida, é o meu jeito. Quem me conhece sabe. E hoje, se eu estou aqui, porque se eu sou um sucesso, talvez, muita gente que está assistindo faz parte disso, todo esse processo.
E dentro da minha vida aí, decisões, já ganhei prêmios do Rotary, de jornais, de ser entrevistados. Tive vários cases de sucesso nessa jornada, umas jogadas de marketing, estratégias. Faço um projeto social muito bonito, uso o cinema para muito projeto social. É uma forma de agradecer a Deus tudo que Ele me deu, através da saúde, né, que Deus me deu saúde para trabalhar. Não que Ele pagou minhas contas, meu cheque ali e tal, mas Ele me deu muita saúde. E quando a gente fala agradece a Deus, é que Ele nos dá saúde todo dia, para a gente levantar, trabalhar, ganhar o nosso sustento. E eu tenho muito orgulho que ainda eu ganho meu sustento com uma coisa que eu amo, que é o cinema. Eu espero que... Eu não tenho muito tempo para falar, já estão me pedindo para parar de falar ali, que já deu meu tempo, mas eu espero que vocês tenham desfrutado e talvez aprendido um pouco com a minha história, e eu espero que eu consiga de alguma forma passar para vocês aquilo que todos vocês buscam, que é talvez o sucesso, mas tem que tomar, porque não ter vergonha de falar que todos que às vezes chegam ao sucesso passaram pelo fracasso. Então, luta, coragem, determinação e sucesso para todos. A 15ª lei do êxito é a tolerância. Quando se começa a ficar grande, quando se começa a crescer, quando começa a atingir um patamar mais elevado, você começa a conviver com pessoas muito díspares, com pessoas muito diferentes, com pessoas que não estão na mesma sintonia que você, com pessoas que não têm os mesmos sonhos, não têm as mesmas preferências, não têm a mesma fé, não têm a mesma maneira de enxergar a vida, e essas pessoas são muito difíceis de conviver. E é neste momento que os líderes mostram a sua grandeza, que é a tolerância. Veja, tolerância não é conivência. Tolerância não quer dizer você ser cúmplice. Tolerância é suportar levemente a contragosto aquela situação. Não é o melhor dos mundos, mas para sustentar aquilo que você se propôs a construir, precisa saber conviver com todas essas variáveis. E a hora que eu vislumbrei a possibilidade de eu poder competir a nível mundial, quem sabe, detalhe que eu tinha feito menos de um mês de aula de esgrima, e que isso era possível com aquele corpo que eu achava que, tipo, só estava aqui para dar um jeitinho, umas recalchutagens, um botox lá e um aqui, aquilo me encantou. E o que também me encantou na esgrima é, além das regras, né, são as infinitas possibilidades de combinação dos golpes. Que essa coisa de eu saber toda a regra do jogo e aquilo ser uma coisa quadradinha, assim, já pré-definida, que nem eu cheguei ali, né, quando eu estava mexendo nos derivativos das ações, eu já tinha feito todos os tipos de operações que podia ter, já tinha ganhado, já tinha perdido dinheiro e ok, eu falei, o que mais? Não era aquilo. A esgrima não tem aquilo. A esgrima é infinita. E eu posso ir infinitamente indo com a esgrima independente do meu corpo, independente da minha idade, vamos colocar assim. E eu comecei a treinar. E esse técnico se chama Giocondo César Cabral, que fez a vida na esgrima, trabalhou no Positivo 20 anos e resolveu brincar de me treinar, né? Eu achando que era uma brincadeira. Até aí, porque afinal de contas eu tinha 40 anos e a vida já tinha acabado para mim, claro. Aí ele falou assim, olha que, vai ter um campeonato aqui em Curitiba, você não quer participar? Eu falei, tá bom, em Curitiba eu não tenho arma, não tenho roupa, não tenho nada, mas não, a gente tem um projeto aqui no clube e a gente empresta enquanto você estiver fazendo, treinando aqui conosco. Eu falei, tem que pagar alguma coisa? Ele, não, o clube paga. Eu falei, bom, não tenho que pagar nada, é em Curitiba, eu vou estar sem os meninos, eles iam estar com o pai. Eu falei, eu vou competir, né? Competir é a minha palavra de ordem, né? Manda eu competir, eu vou, nem sei nem o que eu estava fazendo. E realmente eu não sabia. Quando eu cheguei lá, a competiçãozinha que era em Curitiba era a primeira etapa do circuito nacional
na cidade de Curitiba. E eu achei que ele tinha batido a cabeça, né, tido algum problema, porque eu não sabia nem quanto tempo que era aquele negócio que tinha, que no caso era a esgrima com a espada, que eu tinha no máximo 3 meses de aula, me achando, né? Porque realmente eu estava ali me achando, porque eu não ia para lugar nenhum. E quando me viu, eu estava no campeonato nacional. Eu falei, olha, tem certeza? Porque você tem um currículo maravilhoso, você já pegou atleta, já levou para Sul-Americano, para Olimpíadas, para tudo que dava e que não dava. E eu vou entrar numa pista sem saber o que eu estou fazendo direito. Ele assim, é muito simples, você vai tocar e você não vai ser tocado. E depois a gente vê o que a gente vai fazer com isso. Eu falei, então tá bom, mandou, eu obedeço. Bom, pelo menos eu tento na grande maioria das vezes, para ser bem sincera. Aí eu fui, e não foi a minha surpresa quando eu entrei lá e ganhei de uma das meninas que treinava com ele já há um tempo. Eu fiquei olhando e falei, como assim, né? Falei, tá aí, acho que eu tô entendendo desse negócio. E assim foi. E a gente continuou treinando e eu vi que daí meu corpo começou a mudar. A esgrima, além de ter todas as qualidades de um esporte que tem hierarquia e tem regras, que os golpes são infinitos, tá? O corpo vai melhorando. E decididamente é onde eu precisava, né? Além de ser interessante, é um negócio novo, regras novas, pessoas novas e competição que eu posso, claro, vamos ter ali algumas, como eu vou dizer, problemas de idade, porque a partir do momento que você está competindo adulto na esgrima é a partir de 14, sei lá, 15 anos. E eu estou com 40. Então, ok, vou ter ali um probleminha ou outro, mas dá para brincar e competir. Eu agradeço imensamente ter sido convidada para um projeto desse, que apesar da proximidade do nome, nós não nos conhecemos antes, e que realmente eu vejo que é um resgate assim da idade que, quando eu falo assim, que a vida começa aos 40, eu posso dizer que eu sou a prova viva de que a meia-noite e 1 do 40 é complicado, assim, é aquele que você ou vai ou racha, entendeu? E no meu caso, com 2 criaturinhas lindas, maravilhosas, Henrique e Rafael, então vai ter que ir, ou vai, não tem outra opção. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado e se inspirado com isso. Fico à disposição para quem quiser jogar esgrima comigo, ir lá no clube, treinar, enfim. Eu fico totalmente à disposição para contar mais sobre essa parte histórica da minha vida, que é a essência do meu ser. Um beijo grande e nos vemos por aí. A 16ª lei do êxito é a regra de ouro. Napoleão Hill percebeu, na sua pesquisa, que todos os grandes tinham uma regra de ouro. E ele foi buscar lá no início da humanidade a regra de ouro de Moisés, a Gold Rules, que era fazer o bem. E ele percebeu que os grandes, eles sempre optaram pelo bem, como uma forma de deixar um legado para a humanidade. Então todos os grandes sempre deixaram um legado. Eles tinham um norte, uma regra de ouro. Eles tinham uma filosofia de liderança, uma filosofia de vida. Qual é a sua regra de ouro? Qual é a sua filosofia? Qual é o seu legado? Porque quem se propõe a escrever essa história, precisa saber qual é a mensagem que quer deixar na sua regra. E a 17ª lei do êxito é o hábito, a força cósmica do hábito. O hábito é aquilo que mora profundamente dentro do nosso ser. Se tudo isso não se transformar num hábito, se nós não nos tornarmos um com todos esses comportamentos, talvez a nossa história, a nossa biografia não seja aquela história, aquela biografia que nós sonhamos. Por quê? Porque não nos tornamos um com esses comportamentos. Como se faz isso? Como é que se constrói isso? Através do hábito. Bons hábitos são difíceis de adquirir, mas fáceis de conviver. Maus hábitos são fáceis de adquirir, mas difíceis de conviver.
De forma que para construir bons hábitos requer a repetição, requer a ação, requer o esforço. Nós passamos por 17 comportamentos com este. Precisa dedicação para transformar, tornar-se um só e fazer com que esses comportamentos habitem no profundo do nosso ser. Este é o legado de Napoleão Hill. Esta é a filosofia de Napoleão Hill, a filosofia que mais influenciou líderes e empreendedores no mundo inteiro. É essa a mensagem que nós continuamos e que nós queremos que você que está assistindo, que você que já assistiu, tenha sempre clareza. Não existe fracasso, não existe derrota. Nós estamos plantando. A semeadura pode ser colhida pelas próximas gerações, mas a semente tem que ser bem plantada para que possa ser colhida no futuro. Eu só voltei agora para contar uma coisa para vocês. O documentário do Fracasso e Sucesso foi criado depois de julho de 2018. Mulheres 40+ foi criada em outubro de 2017, sentada numa mesa de vidro, olhando por uma janela, a linda imagem que eram as árvores, com as quais eu estava conversando há horas. Através dessas árvores veio a ideia de criar o Mulheres 40+. Muito obrigada, muita gratidão por isso ter acontecido. Que depois disso eu liguei para algumas amigas e comecei a conversar com elas sobre a possibilidade de estar falando um assunto em que eu também estava dentro. Falar dos 40 anos. Só que a proporção da situação foi tão engraçada que acabou saindo dos 40 anos para atingir pessoas com menos de 40 anos, pessoas com mais de 40 anos, homens, né? Então, a gente teve que abrir, digamos assim, o espaço e trazer esse pessoal. Eu sou muito agradecida por vocês terem batido o pé e pedido para entrar no projeto. Mulheres 40+ criou, sentar numa mesa, tomando café da manhã, esse documentário, a qual eu tenho o maior prazer agora, que nós estamos quase finalizando, para dizer para vocês. É um documentário simples, gente, mas que foi feito com muito amor e carinho. Entrevistamos muito mais de 40 pessoas, baseado na lei de Napoleão Hill. Fomos buscar entender o que era o fracasso e o sucesso. Eu, Denis, vem aqui, Denis. Vamos encerrar contando essa história nossa agora. Bem, Denis, a gente está montando tudo aqui para vocês ver que é tudo real. E nós vamos encerrar juntos. Tomara que eu não caia dessa cadeira. O cinema inteiro tá vendo. Oi, pessoal. Eu e o Denis criamos o Do Fracasso ao Sucesso. O filme, o livro, a série. Então, tudo começou com... Agora vocês vão saber a verdade. Papel, caneta, ideia, vontade de fazer uma série para o YouTube, que era só para o YouTube. Era só o YouTube inicialmente, não tinha pretensão nenhuma de alcançar esses voos enormes que a gente alcançou. Graças à cooperação, né, dos amigos, das pessoas que acreditaram na loucura de dois doidos que queriam contar apenas uma história. Nós estamos na casa da nossa amiga Neuzi Carreiro, a que deu todo o apoio para a gente estar realizando isso. A nossa irmãzinha que a gente fala. A Marianense arretada. A Marianense arretada, ela fica louca pra ver você. Ela tá aí no meio da plateia. Da plateia. Espero que a luz bata bem forte nela agora pra gente mostrar quem é ela. É. Holofote. Puf!
E aí a gente está aqui, contando essa história, humilde história, simples história de entrevistados que abriram suas vidas, as suas histórias, para levar para vocês e para todo mundo transformação de vida. O Fracasso e o Sucesso foi todo filmado no celular, porque a gente não tinha câmera profissional. A gente só tinha os tripés, temos 2 celulares para gravar. E que é esse aqui? Um desses, esse é o celular da Tatiana, é um Samsung Grand Prime, e o que está gravando a gente agora é um Samsung J5. Eu nunca desisti. E nunca acreditei que a gente não pudesse fazer. Mesmo com todas as dificuldades, que teve um momento que a gente andou de a pé, na chuva, carregando equipamento. E as pessoas não tinham noção que a gente não tinha nem almoçado, que a gente estava andando de a pé para chegar no local. Tudo para poder realmente contar essa história que a gente acha que é linda e merecedora. E a gente conseguiu, gente. Nós estamos aqui no cinema. Desculpa. Dias de luta e dias de glória. Dias de luta e dias de glória, como faz a música do Charlie Brown Jr. E a gente gravou tudo. Nós tivemos apoio do Cine Plus, nosso amigo Milton Alexandre, que a gente nunca vai esquecer. Pela força, pelo carinho, pelas dicas. Pelo entusiasmo pelo que ele tem. Pelo entusiasmo que ele tem, o amor que ele tem pelo cinema. Parabéns, Miltinho. Muito obrigado, Jairo Ferreira Filho. Você é o nosso mentor, nosso amigo e nosso sócio. Os objetivos principais definidos que ele tem. E ele nunca... sempre fala isso. Tenha objetivo principal definido. A gente sempre escuta isso dele. Tenha objetivo principal definido. Então a gente quer dizer, vamos agora dar uma palmas para Alexandre, para o Milton Alexandre, palmas para o Jairo e também para todos os Mastermind, a qual eu faço parte, a qual deles faz parte, para todos que são Mastermind. Muito obrigado, Neuzi Carreiro, pelo apoio. Muito obrigado a vocês que estão sentados, disponibilizando o tempo de vocês, que estão todos aí na poltrona escutando essa história. Muito obrigado a todos os entrevistados pelos seus tempos, pelas suas histórias, pelos seus carinhos. Muito obrigado a todos que estão escutando e assistindo agora pelo YouTube, pela Netflix, por onde for que seja transmitido depois. Muito obrigado também, Editor Inverso, com a Cristina Jones, que aí vem o livro. Quem quiser o livro, é só reservar. Muito obrigado a todos que vão começar a fazer assinatura para assistir a série pela internet. Assinatura especial. Essa não vai estar nem no cinema e nem na Netflix, em lugar nenhum. Ela vai estar na internet. Uma assinatura especial. Muito obrigado, vocês que fizeram. Muito obrigado a todos, porque sem vocês essa história não tinha acontecido. Então é isso, gente. Nós não tivemos dinheiro em lugar nenhum, nem de governo, nem de patrocínio, nem de investidor, nem de apoio. Nós fizemos tudo no amor e na raça. E deu certo. A partir de hoje, nós estamos abrindo as portas para o segundo. Muito obrigada, Quanto, pelo apoio, porque esse filme se tornou social e ele vem trazer essa transformação. Muito obrigada, Ancine, pelo apoio em relação
a toda a tramitação de documentação que nós temos. Muito obrigado a todos que assistiram a primeira versão do filme Do Fracasso ao Sucesso. E pro ano que vem a gente vai continuar. Que venha o segundo filme do Fracasso ao Sucesso e outros projetos que a gente também vai lançar. Mas então vamos lá. Que venha Do Fracasso ao Sucesso 2!